Fala galera do Grego, tudo bem? Eu sou o Claudio Nicolevati e nós estamos em mais um Do Grego Responde do canal Do Grego Teologia. Hoje quem vai participar aqui e vai responder é o André e o Rafael. Hoje tá aqui participação em peso, os dois, né, que gostam de um... É, porque eu dei uma engordadinha. Não, eu falo de, tipo assim... É, vocês você não tá gostam muito longe não, viu, seu? Não, eu não falei disso, não falei. Eu falei no sentido de peso que sempre tem embates quando estão os dois juntos, é nesse sentido. Eu discordo, André. Mas antes, vamos lá para os nossos recados. Então, pessoal, você que aí tem nos assistido, tem nos acompanhado aí, tem acompanhado o nosso canal, lembrando que nós temos as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, temos também o nosso site dogrego.com. Para quem tem assistido a gente, ou às vezes está assistindo a gente pela primeira vez, não se esqueça que agora a gente tem uma parceria com a Amazon, no qual você pode comprar qualquer coisa que você quiser na Amazon e você vai estar colaborando com a gente. Só que para fazer isso e para nos ajudar, você precisa comprar pelo nosso link. Você vai encontrar o nosso link no nosso site, né? O Rafa vai ver se ele coloca aqui o desenho aqui da onde está o link. E também no Instagram, a gente na nossa bio do perfil tem também um link que direciona diretamente também para a Amazon. É simples, você não vai pagar nada mais por isso e você também vai estar contribuindo para que a gente consiga aqui estar melhorando os nossos conteúdos e os nossos parafernálias, né? Que a gente utiliza para as gravações. Lembrando também que nós temos o nosso podcast, que ele sai toda última semana de cada mês. Temos também o quadro DGPAN, né? Temos também aqui, você está assistindo De Olho na Letra, temos o Do Grego Responde, temos o review literário, né? Que também sai todas as terças-feiras. Todas as músicas, bem lembradas, assim, quando for relacionado à questão do De Olho na Letra, não esquecer de estar lá seguindo a gente no Instagram e colocar sua sugestão no direct, né? Ainda existem pessoas que têm colocado as sugestões no YouTube e às vezes eu tenho perdido porque tem passado as músicas e fica muito tempo para trás, então me perdoe se de repente eu não consegui ainda fazer a análise porque ficou perdido, mas tenta enviar no Instagram, tudo bem? Beleza? Então, bora! Vamos então aqui responder a pergunta de hoje. A pergunta foi enviada pelo Wellington. Deve ser músico, porque ele colocou Wellington músico. A pergunta dele pode ser o sobrenome dele. Pode ser, mas eu acho que não, né? Wellington Music. Music. Nome de gravadora aí. A pergunta dele é o seguinte: o que nós do Grego achamos sobre dança e teatro no culto público? Eu achei muito boa essa pergunta, porque o que nós achamos. Então a resposta... Ele quer saber a opinião do Grego sobre dança e teatro no culto público. Isso é bom. Então, lembrando depois do comentário, é o que nós achamos, tá? Acho que é importante, André, antes da gente responder, e Johnny, porque é o seguinte, se você acompanha o Do Grego há algum tempo, acho que eu vou falar aqui, né? É importante... Se você acompanha o Do Grego há algum tempo, você obviamente sabe que nós somos um canal de teologia e nós temos como pressuposto a teologia reformada. E aí, de repente, você vê a gente citando Confissão de Fé de Westminster, princípio regulador de culto, aí você fala, mas olha que os caras, aqui é um canal reformado. Obviamente que nós vamos dar a resposta com base naquilo que cremos. E essa pergunta, como já falamos, foi muito boa, porque é o que nós achamos a respeito do assunto. Embora seja um canal reformado e a gente ainda não fez uma reforma, mas a gente vai fazer. Vai chegar lá, tá aqui ainda, mas... Primeiro estamos reformando as nossas vidas. É crente mesmo. André, tem duas formas de nós compormos um culto. Os elementos que acontecem dentro de um culto público, que é a pergunta aqui, né? Culto público, né? Isso. Isso aí é o cerne da questão. É daqui que a gente define o resto. Uhum. A primeira forma de pensarmos a respeito do que os elementos que podem compor um culto é o seguinte: se a Bíblia ela não proíbe, então a gente faz. Essa é uma forma. Que susto! É uma forma. Ele tá falando duas formas. Eu falei que tem duas. Não é a nossa forma, exatamente. Não é. Então, alguns pensam dessa forma. Olha, bom, acho que a maioria, né? Existe alguma proibição com relação à dança e com relação ao teatro no culto? Não existe, então vamos fazer. Essa é uma posição. A outra posição é a seguinte: se a Bíblia não ordena,
a gente não faz. E é justamente essa segunda posição na qual está fundamentado aquilo que eu falei aqui, que é o princípio regulador de culto que as igrejas reformadas adotam para si. Que advém dos puritanos, né? Diga-se de passagem. Isso, exato. Então acho que é bom já colocar isso de cara. E se tratando desse assunto, o nosso princípio regulador de culto, biblicamente, o que é? Claro que nossa confissão vai destacar as referências bíblicas para dizer sobre isso. Mas para dar um entendimento mais simples da situação, que o Rafael é muito erudito. Então algumas coisas eu tenho que falar igual um miserável, assim. Aí pensa. Biblicamente é assim, quais são os segmentos e as atitudes que a gente tem na liturgia do nosso culto, no momento do nosso culto? Quais são as coisas que Deus nos ensina e nos requer para o nosso culto público, que é o que é tratado na pergunta? Então, assim, o princípio regulador do culto nada mais é do que isso. Como o Rafael bem afirmou, nós só fazemos aquilo que Deus ordena, né? Aquilo que Deus requer do culto para que ele aceite. Quem quiser saber mais, pode inclusive ouvir o nosso podcast, que foi o Rafa que gravamos, que é o DGCast 009 e o culto. Nós vamos explicar muito bem, explicar essa questão aí. No card. Link no post. Ô Ed, abraço, hein? Será que o Ed vê os vídeos também, igual ele vê os podcasts? Eu acho que não sei, vou perguntar para ele. Então, assim, é bom deixar claro também que a gente está falando que Deus não recebe coisas que ele não ordena. Quem lembra do caso lá de Nadab e Abiú? Todos lembram, né? Deveriam lembrar, né? Eles foram lançar incenso na presença do Senhor. Deus considerou fogo estranho e consumiu eles. Aquele fogo lá matou, viu, gente? Vai pedir fogo pro Senhor que você vai ver. Fogo consumidor aí, ó, Êxodo tá explicando que é lá, né? Então, assim, por isso a gente deve cultuá-lo da maneira que ele prescreve. Eles fizeram algo que o Senhor não pediu para eles. E Deus castigou eles, julgou eles por isso. Então, nós não podemos incluir a dança e o teatro no nosso culto público, porque nunca foi pedido isso pra gente. Mas necessariamente a dança e o teatro não é pecado. É bom colocar isso. Né? Só que se nós fizermos isso no nosso culto público, a gente pode estar trazendo fogo estranho ao altar. Certo? Aí vamos lembrar, muita gente questiona isso. Mas já... E quem dançou lá na presença de Deus? Sim, nós tivemos pelo menos 2 casos muito claros onde, em teoria, em ambiente de adoração e culto, houveram danças. Miriam dançou, né, por gratidão ao que Deus estava fazendo, livrando o povo do Egito. E era um momento cultico, né, porque envolvia adoração, dança, cânticos. E Davi, que estava trazendo a arca, né, e na segunda vez, fazendo corretamente, de tantos em tantos meses ele sacrificava, que tinha a ver com o culto, e ele dançava, digamos que escandalosamente, na presença de Deus. Só que isso são relatos extraordinários. Não é a métrica que Deus pede para o culto, certo? Eu acho que a falha aí de interpretar esses textos como um aval para ter teatro e dança no culto é justamente no que significa estar na presença de Deus. O que acontece? As pessoas acham hoje que você só está na presença de Deus quando você está no culto público de domingo à noite. Que não é o caso. Que obviamente que não. Então, existe aí talvez um parâmetro bíblico para você dançar na presença de Deus? Ok. Existe. Você pode justamente olhar esse texto e falar, não, por que eu não posso me expressar em louvor a Deus através da dança? Mas isso tem a ver com o culto público? Não tem absolutamente nada a ver com isso. É importante separar as coisas, porque senão as pessoas acham que a gente está sendo legalista ao ponto de dizer que dança é pecado, que eu não posso dançar porque Deus não recebe como louvor. Primeiro, louvor. O que significa louvor? Acho que é importante dizer isso também. Louvor tem a ver com elogiar, tem a ver com você dizer palavras, tem muito a ver com estética, com relação a elogiar, palavras que você engrandeça uma pessoa. Com a dança você não fala nada. Você não fala absolutamente nada. Sempre a dança ela é acompanhada, obviamente, da música, e a música em si ela está expressando palavras que elogiam, que louvam a Deus. A dança é só um complemento nesse caso.
E aí, Talvez como um instrumento, né? Talvez um instrumento, exatamente. Porque tanto que ela dançava com tamborim, inclusive. Exato. Ela está justamente sempre assim, né? Dançando ao som de adultos. Eles estavam jubilando, no caso, louvando, cantando. Isso, ela dançava. E ela estava se expressando. O louvor a Deus em si, se a gente pegar a ideia de louvar, que é elogiar, estava vindo da canção que estava sendo cantada, não explicitamente da dança que estava sendo dançada. Seria então uma pergunta. Mais ou menos como se, por exemplo, Deus ele requer de nós e ele recebe a nossa oração. Certo? O modo como nós fazemos oração, se ajoelhado, sentado, em pé, deitado, isso aí não há especificações, embora há relato de que faziam-se em pé às vezes, faziam prostrado no chão, às vezes ajoelhado, mas não há uma ordem de do jeito certo de orar fisicamente é assim. Exato, não existe. Esse é um dos pontos do princípio regulador de culto. Um dos elementos que são ordenados explicitamente pelas escrituras para conter o culto é a oração. Porém, você pode orar do jeito que você quiser, em voz alta, em voz baixa, sentado, de pé, virando para cá, virando para lá. A Bíblia não dá as regras com relação a isso. O importante é que haja oração. Agora, nós não vamos encontrar nenhum mandamento divino explícito para dança no culto. Não dá nem para mencionar teatro então, né? Não, teatro, eu acho que tudo que eu falar de dança aqui... se dança não coisa, né? Teatro... Mas aí vocês falam assim, mas então como é que era o culto público? O que a gente vai caracterizar o culto público, pelo menos no Antigo Testamento, é tabernáculo de Moisés, templo de Salomão e as sinagogas. Nos evangelhos com Jesus, certo? E você sabe o que é legal? Porque aí você vai falar, peraí. Aí você vai falar assim, mas o Jesus lá está no Novo Testamento, mas a prática ainda era do Antigo, né? Só para esclarecer. Exato, evangelhos ainda é tecnicamente Antigo Testamento. É legal que você pega a transição de tabernáculo para o templo, quando o templo é construído, existe uma mudança na forma litúrgica com que as coisas acontecem. Ainda acontecem sacrifícios, ainda existem a ordem da parte central do templo, do tabernáculo, que só entra o sumo sacerdote, lá fora o pátio, né, as coisas tudo. Mas o que é que Davi acrescenta? Davi acrescenta cantores. Músicos. Dança? Não. Tem dança lá. Mas é interessante que antes na verdade, antes de Salomão, Davi ele faz o tabernáculo de Davi. O que era? A arca da aliança e uma tenda. Uma tendinha. E em volta ficavam os músicos tocando, cantando diretamente, sequencialmente. Incessantemente, 24 horas por dia. Então assim, aí você vai falar, beleza, mas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, então assim, a gente já tem um embasamento do Antigo Testamento, como deveria ser a liturgia, certo? No Novo Testamento não existe uma menção sequer de dança. Uma menção de dança, né? Teatro, como o Rafael falou, então piorou. Mas o que eu posso concluir? Que, como a gente já disse, teatro e dança não são pecados. Então, quando eles não são feitos no culto público ao Senhor, no culto religioso, e religioso aqui eu estou denotando uma coisa positiva, não degradativa, eles podem ser executados. Então você faz um evento de evangelismo, tem dança e teatro. Ótimo, você faz uma apresentação lá, louvorzão, sei lá o que vocês querem chamar, e querem colocar uma dança ou um teatro, ótimo, mas não chame aquilo de culto, não faça num culto público ao Senhor, porque não é algo que Deus requeriu. É legal porque, você vê, a gente não tem mandamento explícito no Antigo Testamento para dança, e vale teatro, não temos mandamento apostólico para dança no culto. Nós não temos nenhum exemplo histórico aprovado das igrejas conforme depois da igreja apostólica aprovando isso. Pode ler a carta da patrística todinha, você não tem ninguém dançando, mas tem menções de pessoas lendo a palavra, orando e cantando a Deus. Leia Colossenses e a carta de Efésios. Paulo vai falar a respeito do culto, ele explica lá, você canta, você ora, você lê a palavra. Quando ele instrui ao Timóteo e Tito, ele diz, olha, você pregue bem a palavra e tudo. Ele dá orientações para um culto, mas não tem dança lá. E para quem pense que, por exemplo, no caso de Miriam especificamente, no caso de Davi eu não cheguei a olhar, mas no caso de Miriam que teve só dança e cântico, não é verdade. Eu li um comentário que naquele momento houve a exposição de um texto que era do Pentateuco, né, das leis. Exato. Então assim, não foi só, então beleza, lá dança e cantoria e tal, não, teve exposição de texto até ali. Exato. Tem um texto no Salmo 150 que diz lá, louvai, e vai dizer de várias formas de você louvar ao Senhor. E um dos versículos diz, louvai ao Senhor com adufes e danças.
Esse texto, adufes e danças, o salmista está exatamente falando a respeito do contexto de Miriam. Porque ela dançava, tinha adufes sendo tocado, mas quando você vai olhar... Porque se você prestou atenção, a maioria da composição dos salmos está recontando de forma louvando a Deus em períodos históricos. Tá? E aqui, quando você vai para períodos históricos de danças e adufes, tem então a palavra do Senhor sendo exposta junto também, em canções e demais coisas. Queria ler aqui a Confissão de Fé de Westminster, porque no capítulo 21, no verso 1, também está explicando essa questão com relação ao culto. E diz assim, ó, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Entende? O que o André falou aqui eu acho interessante, porque tem muitas igrejas hoje, igrejas reformadas, que assim, existe um ministério de dança, vou chamar de ministério porque é chamado assim, e existe o tal ministério de teatro. Mas eles têm uma finalidade evangelística. Você falou de ir na praça, de ir nos lugares e tal. Irmãos, ouvintes, isso é uma bênção. Isso é uma bênção ter, porque exatamente você consegue alcançar algumas pessoas com dança, com o teatro, tudo. Aí algumas igrejas reformadas, como eu estava dizendo, é assim, o culto é feito a Deus, então temos a pregação da palavra, a leitura da palavra, os cânticos, a exposição da palavra, no final tem a bênção apostólica, o culto se encerra. A partir daquele momento, você pode ir lá ao teatro apresentar um teatro, pode o grupo de dança ir lá fazer uma dança, já não é mais culto. Não significa que é só porque está dentro das quatro paredes da igreja que ali não pode acontecer uma apresentação, só que não dentro do culto, porque o culto a Deus não implica danças, não tem uma ordem explícita para dança. Até mesmo a gente, nos nossos cultos, ou a gente dá o recado antes, ou dá o recado depois, quando porque não faz parte do culto. Exatamente. Então nós tentamos seguir exatamente a risco. O que é que Deus requer para o seu culto? Se a Bíblia não manda explicitamente, a gente não tem uma menção apostólica sobre isso, nós não temos dados históricos sobre isso, é melhor deixar para lá. Porque é melhor você errar pelo, como se diz lá, né? Melhor você pecar talvez pela omissão do que pelo excesso, às vezes, né? Eu não sei nem se é melhor pecar, também ficou estranho. Pecar não é bom. Pecar não é bom, isso tudo. E assim, a gente às vezes trabalha com demanda, né? Algumas coisas os apóstolos não escreveram por causa de falta de demanda, mas aí você tem confirmação no Antigo Testamento. Nesse caso, a gente não tem nem confirmação do Antigo Testamento. Então não foi falta de demanda para escrever o Novo Testamento. Não foi. Então acho. É isso. Não tem nada para falar depois que vocês falaram. Né? Wellington, gostou? Deixe seu comentário aí. E você também que pode estar assistindo e não concordo com vocês. Então deixa aí pra gente trocar um feedback aí que a gente vai debatendo. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!